E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Continuando e finalizando nossa análise aqui da prova da PGE Sergipe em Direito Administrativo, tá? Vamos analisar a questão 9 da prova. Lembrando, fazendo pedido para você, se você se interessa por esses conteúdos, deixa o like aqui e se inscreve no canal que a gente sempre traz conteúdo útil para você, inclusive relembrando semana de atualização jurídica do Revisão PGE, 1 ano e 7 dias, tá? Começa dia 8 de janeiro, vai até o dia 14. Nós vamos rever aqui todos os julgados fundamentais de 2023 em todas as disciplinas importantes para a Procuradoria. Serão várias horas de aula, acho que umas 10 horas de aula ao todo, somadas todas, tá? A maioria ao vivo aqui no YouTube, para você entender julgado a julgado todos os aspectos importantes de 2023. E aqui vamos falar da PGE Sergipe. Olha só, questão 9, tratando dos bens públicos. Assertiva A. Bens móveis podem ser bens públicos. É verdade, e é bem fácil essa assertiva aqui, para ser honesto contigo, tá? Bens públicos não é só imóvel, não é só o hospital que é bem público, a ambulância também é, sabe? Nós temos, inclusive, essa é uma das classificações de bens públicos, né? Podemos ter os bens públicos imóveis e os bens públicos móveis, tá? A viatura da polícia é um bem público móvel. O notebook, por exemplo, aqui na PGE Mato Grosso, eu ganhei um notebook funcional, né? Que eu trabalho nele. Esse meu notebook, ele é um bem móvel, obviamente, e ele é um bem público. Ele tem uma plaquinha de tombo lá da PGE Mato Grosso, tá? Então, assim, bem tranquilo quanto a isso, bem móvel, pode ser público sim, essa é a nossa assertiva correta. Nas assertivas erradas, a gente tem um pouquinho mais de complicação para entender. Então vamos entender cada uma delas, tá? B. Bens públicos especiais podem ser alcançados pela uso capião. A Constituição é expressa vedando uso capião para bens públicos, tá? A Constituição veda, a Constituição proíbe. Há discussão, tá? Há quem discuta, principalmente o pessoal ligado ali aos cartórios, porque é interesse deles, porque haveria mais movimentação de escrituras públicas, né? Há interesse dos cartórios em falar o seguinte, olha, é possível que haja uso capião de bens públicos dominicais, tá? Daqui a pouco a gente vai relembrar essa classificação, mas é basicamente o seguinte, nós temos o bem público dominical, que é aquele bem que é público, mas ele não está afetado a nada, não serve para nada, é um terreno baldio da prefeitura, tá? Nós temos o bem de uso especial, que é aquele que está afetado por um serviço público específico, por exemplo, um hospital, tá? E nós temos os bens de uso comum do povo, que qualquer pessoa utiliza, por exemplo, uma rua, tá? Essa é a classificação que o Código Civil faz, que a doutrina inteira adota. Bacana. Para essa corrente minoritária que diz que uso capião poderia ocorrer nos bens dominicais, tá? Mas é uma corrente minoritária e nessa questão você nem precisava saber tudo isso. Bastava saber que, olha, bem especial para ninguém, não conheço um único doutrinador no Brasil inteiro que seja capaz de defender isso, não há uso capião para bem especial. C. Bens públicos dominicais são inalienáveis. Essa assertiva, quem fez um estudo um pouco mais desatento de bens públicos pode errar, tá? Olha só. Há uma regra de inalienabilidade dos bens públicos, mas essa regra, ela só vale para os bens públicos afetados. O que é um bem público afetado? É aquele que está designado para um serviço público. Pode ser móvel, pode ser imóvel. Viatura da polícia. A viatura da polícia pode ser vendida pelo coronel, pelo comandante da polícia? Não pode, sabe? A viatura da polícia, ela serve para a polícia exercer sua atividade de segurança pública. Não pode ser vendida, enquanto está afetada. Agora, e se a gente tirar a afetação da viatura, fala, olha, esse carro aqui ele não serve mais para a polícia, vamos vendê-lo. Nesse caso, quando a gente tira a afetação, quando a gente fala ele não serve mais para a polícia, ele continua sendo um bem público. Só que ele deixa de ser um bem público de uso especial, porque está afetado, e passa a ser um bem público dominical. Como ele é um bem público dominical, ele passa, portanto, a ser alienável, tá? Então, o bem público dominical, ele é
alienável, ele pode ser vendido, pode ser doado. A administração pública, inclusive, faz com frequência, sabe? Vende ou doa seus bens inservíveis. Então está errada essa assertiva C. Assertiva D, as unidades de conservação instituídas com base na legislação ambiental são bens de uso especial, tá? Essa assertiva D aqui é muito boa, tá? Ela é muito boa e, de fato, as unidades de conservação instituídas com base na legislação ambiental, elas podem sim ser bens de uso especial. Nem sempre. Por isso que está errada essa assertiva, sabe? Às vezes pode ser bem, inclusive um bem de uso comum do povo, eventualmente, mas é muito boa essa assertiva dela, realmente é complicada. Se você errou aqui, você errou bem, vamos dizer assim, sabe? Não é um absurdo essa assertiva, não. É porque a nossa A está muito certa mesmo. Todas as ilhas do território brasileiro são bens de uso comum de propriedade da União. Quase também. Se você errou aqui é porque você não conhece a exceção que a redação constitucional traz. Se a ilha for sede de município, ela não será um bem da União. Essa ilha será um bem do município. É o caso de Florianópolis, tá? Que é uma ilha e é sede do município de Florianópolis. Então nós temos essa exceção. A regra é que as ilhas marítimas, elas sejam da União mesmo, tá? Mas nós temos essa exceção, sede de município e também aquelas ilhas fluviais de um rio que não seja federal, né? De um rio que seja estadual. Nesse caso, a ilha também não será bem da União, ok? Por isso, errada aqui, assertiva é. Vamos fazer uma revisão rápida de classificação dos bens públicos, tá? Um assunto relativamente simples, mas sempre cobrado em prova. Primeiro, quanto à titularidade. Aqui é a classificação mais óbvia, né? Então nós temos os bens federais, os estaduais e os municipais. E aí, olha só, bens federais. Bens que são relativos à segurança nacional, tá? Quais são? Terras devolutas necessárias à defesa das fronteiras, ilhas fluviais nas zonas limítrofes com outros países. Esses bens são federais porque afetam a segurança do Brasil. Proteção à economia do país. Recursos naturais da plataforma continental, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, todos são bens da União. Inclusive, quanto aos recursos minerais, né, vale lembrar que, por exemplo, se você tem uma propriedade, você tem um imóvel, e nesse imóvel a gente encontra uma jazida de ouro, tá? Veja, o imóvel é seu, a jazida de ouro é da União, tá? Você pode ter direito a royalties da exploração, você pode ter direito à exploração dessa jazida, pagando royalties para a União. Tudo isso pode acontecer, mas a propriedade daquele bem mineral é da União, não é sua, mesmo estando dentro do seu imóvel, tá? É diferente, por exemplo, do sistema que eles adotam nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o bem mineral dentro da propriedade pertence ao proprietário, tá? No Brasil é diferente, os bens minerais pertencem à União. Bens federais por causa do interesse público nacional. Exemplo, terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental, sítios arqueológicos. E por extensão nacional do bem. Por exemplo, lagos e rios que banhem mais de um estado, tá? Se o lago ou o rio banha um estado só, aquele lago, aquele rio, ele é estadual. Mas se ele atravessa vários estados, ele será federal, ok? E os bens estaduais, o que caracteriza eles? Primeiro, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso da forma da lei as decorrentes de obras da União. Veja, quando a gente fala aqui das águas superficiais, inclui os rios, tá? Então, com exceção daqueles rios que são federais, porque ou eles fazem fronteira, ou eles nascem fora do Brasil, tipo o Rio Amazonas, ou eles atravessam vários estados, esses rios são federais. Todos os demais são estaduais. Não existe rio municipal, tá? O fato, nasce aqui o rio que ele só atravessa um município. Não, ele será estadual mesmo assim. 2. As áreas das ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas do domínio da União, dos municípios ou terceiros, ou seja, subsidiariamente, tá? Se a ilha oceânica ou costeira não for da União ou do município,
e nem for uma propriedade de terceiro dentro daquela ilha, portanto, as áreas devolutas dentro das ilhas são estaduais. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. E 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. O que é uma terra devoluta? Aqui, para explicar exatamente o que é uma terra devoluta, eu deveria voltar lá em 1850 no Código de Terras, tá? Mas a gente não vai voltar tão longe, não. Só para dar ideia para você. Terra devoluta é aquela terra que, a princípio, não tem um dono. Como ela não tinha um dono, não tinha ninguém que chegou lá e falou, isso daqui é meu, todas elas foram passadas para a União. Isso lá em 1850, para o Império, na verdade, né? Lá em 1850. Depois, com as constituições republicanas, nós fomos alterando esse regime jurídico até que chegamos na situação atual da Constituição de 88. Qual é a situação atual? As terras devolutas, em regra, são dos estados, tá? São da União aquelas importantes para a faixa de fronteira, tá? Essas são da União. No mais, essas terras devolutas são estaduais. Na prática, praticamente não existe hoje no Brasil uma terra que ninguém se diga dono, tá? Até porque terra valorizou demais, é muito cara, então assim, todo pedacinho de terra alguém fala eu sou dono daqui. Só que essa pessoa fala eu sou dono só num aspecto prático, ela tem posse. A propriedade é de quem? Se for terra devoluta, a propriedade é do Estado, em regra, tá? Exceto aquelas devolutas da União, faixa de fronteira. Então, o que os estados fazem? Eles regularizam essa propriedade para os ocupantes. Eles vendem, em regra, por preço mais barato que o valor, de fato, que o valor comercial da terra. Por quê? Porque esse cara já está ocupando a terra, já está dando um fim social, já está produzindo, já está empregando lá em cima, ok? Mas a terra devoluta é isso. Historicamente é uma terra que não tinha dono, tá? E aí, portanto, passou tudo para o Império e depois, com as constituições republicanas, passou para os estados. Vamos lá. E os bens municipais? São equipamentos afetados aos serviços públicos municipais e de propriedade dos municípios, tá? Por exemplo, uma praça pública, uma rua, aqui, e, eventualmente, as ilhas marítimas. E aí nós temos essa exceção aqui das ilhas marítimas que são sede de município. Vale a pena a gente relembrar a Constituição Federal nesse aspecto. São bens da União, veja, bens da União. As ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26. Ou seja, o sublinhado e negritado aqui. Se for sede de município, essa ilha não será da União. Será de quem? Do próprio município. Beleza? Galera, é isso. Com isso, fechamos aqui a nossa análise das questões de administrativo da PGE Sergipe. As demais questões são de direito local, então a gente não vai abordar aqui porque elas têm interesse apenas lá para a PGE Sergipe e não para um estudo completo de procuradorias, que é o que a gente faz aqui no canal do Revisão PGE. Analisaremos depois algumas questões de financeiro aqui, tá? É isso aí e vamos juntos!